Olá a todos, boa noite. Desculpem do atraso hoje. Acabei de chegar de atendimentos depois de um primeiro dia de um novo fundamento aqui em Campinas. Mas ok, estamos aqui para mais uma live de quinta no Insta do Criando uma Realidade Além dessa Realidade. E hoje vamos falar a respeito de como usamos as ferramentas de Access Consciousness. Como você usa as ferramentas de Access Consciousness? A favor ou contra você? Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Como assim, Roberta? Sim, como você usa as ferramentas de Access Consciousness? A favor ou contra você? Desculpem, eu não me apresentei. Para aqueles que estão entrando pela primeira vez aqui, eu sou Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access, e hoje estamos aqui em mais uma live do Criando uma Realidade Além dessa Realidade, para falarmos a respeito do uso das ferramentas pragmáticas de expansão de consciência de Access, a favor ou contra você. E aí, como tem sido? O que significa você usar as ferramentas a favor ou contra você? Muitas pessoas acabam, quando se diz que temos escolhas de infinitas possibilidades, se colocando na pergunta em primeiro lugar, né? Como dizemos que, sim, as perguntas expandem, as perguntas empoderam, as perguntas trazem consciência das infinitas possibilidades de escolha que temos, para então escolhermos aquela que será de maior contribuição para nós. Boa noite, Elizabeth, boa noite, Adriana, sejam bem-vindas. Então, quando nós estamos nesse espaço de fazermos perguntas, para termos a clareza das infinitas possibilidades de escolha que temos, muitas pessoas nesse espaço de estarem na pergunta, permanecem na pergunta, muitas vezes não utilizando isso como forma de trazerem conscientização das possibilidades, mas a partir de um espaço de razão e justificativa, de uma razão e justificativa para não escolher, o que também é uma escolha. Mas muitas vezes a pessoa não reconhece que está nesse espaço, se percebe como se estivesse usando das perguntas como ferramenta de expansão de consciência. Quando nós falamos que as perguntas expandem e nos trazem maior conscientização, boa noite, Norma, seja bem-vinda. Quando dizemos que as perguntas trazem conscientização e expansão, é para você sair dessa sua mente racional pensante e entrar naquele espaço de possibilidades. Sair desse mecanismo de algoritmos da sua mente para acessar aquilo que é o teu saber, que é o espaço que é maior do que você imagina saber. Por isso que quando fazemos perguntas e não buscamos respostas, saindo desse mecanismo de pensamentos constantes da nossa mente, nós reconhecemos possibilidades que não víamos antes. Você faz isto? Ou você utiliza do eu estou na pergunta? Eu ainda estou nas perguntas. Para de verdade isso ser muito mais uma razão e justificativa para as não escolhas que você tem feito? Ou de verdade você usa da ferramenta como uma ferramenta de expansão de consciência? Outra grande ferramenta de Access Consciousness que muitas vezes é utilizada como muito mais num aspecto contra você do que a favor,
é um interessante ponto de vista. Boa noite, Neiva, seja bem-vinda. Então, quando você diz, por exemplo, interessante ponto de vista é o seu ponto de vista para alguém, essa ferramenta, ela é muito mais para tirar você do espaço de invalidação dos julgamentos que você cria para você, que você compra dos outros e que você faz de qualquer outra pessoa. Ou seja, é uma ferramenta muito mais para trazer permissão, leveza e liberdade para cada um de nós, do que uma ferramenta que muitas vezes as pessoas utilizam como maneira de agredir aos outros. Percebam a energia. Quando alguém diz algo que não é de verdade o seu interessante ponto de vista, existe uma diferença entre você pensar, dizer a você mesmo, interessante ponto de vista é o seu ponto de vista com relação a isso. Diferente de você pensar ou dizer verbalmente para a pessoa, interessante o seu ponto de vista com relação a isso. Percebem? Na verdade, você não está usando a permissão. Quando você diz com esse segundo tom, você de verdade não está na permissão, na liberdade de você ser quem é e os outros serem de verdade quem são e terem a escolha que desejarem ter. Você está indo para a reação, para o julgamento. Interessante seu ponto de vista. Agora, quando você usa de verdade essa ferramenta a seu favor e não contra você, né? Porque tudo diz respeito a nós e não aos outros. Quando você usa a ferramenta a seu favor, é de verdade para que você saia desse espaço de validação dos julgamentos. Sejam os julgamentos que você faça de você, os julgamentos que você faça de outras pessoas, ou a validação que você faz dos julgamentos de outras pessoas para você. Interessante ponto de vista? Eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista é o seu ponto de vista. E tá tudo bem. Sem reação, sem carga, percebem? Sem peso. Não pesa, é leve, te traz permissão. Liberdade de você se permitir ser e pensar o que você desejar ser e pensar. E dos outros também. Adriana, para mim tá tudo bem aqui. Para você a internet tá ruim aí? Tá falhando? Boa noite, Dulce. Seja bem-vinda. Como que está o sinal para todos vocês? Tá ok? Vocês estão conseguindo assistir tranquilos? Sim ou não? Coloquem um sinalzinho aí, ou um coraçãozinho, seja o que for. Não? Pessoal? Oi? Vocês estão ainda aí? Sim! Maravilha, Norma! Gratidão! Então, voltando à pergunta inicial dessa live de hoje. Quanto que você utiliza das ferramentas para você, a seu favor, e contra você? Procura sair um instante, Adriana. Procura sair um instante do Insta e voltar de novo para ver. Ou desliga, não sei se você está no Wi-Fi ou no dados. Desliga a internet e liga de novo. Ou para você desligar tudo de uma vez, coloque um instante no modo avião. Por uns 2, 3 segundos. Coloque no modo avião e tire do modo avião em seguida. Isso dá como se diz? Um reset em toda essa coisa da internet. Pode ser que contribua com você. Isso serve para tudo, viu, pessoal? Para qualquer momento que a internet estiver meio estranha. Eu recebi essa contribuição de uma pessoa, de uma operadora de telefonia. E ela me passou isso como uma bela dica.
não está funcionando muito bem, coloque no modo avião por uns instantes e depois tire. Isso dá um reset tanto no sinal do dados quanto no Wi-Fi, enfim, e tudo fica melhor. Quanto você tem de verdade reconhecido que tem utilizado das ferramentas a seu favor? Quanto? Quanto de verdade você usa das ferramentas pensando estar usando a teu favor e na verdade usa contra você? Suas escolhas criam sua realidade, verdade? Seus pontos de vista criam sua realidade. Quanto que estar nas perguntas a médio e longo prazo pode significar muitas vezes você estar usando dessa ferramenta como razões e justificativas para uma não escolha que você faz. E não escolher também é uma escolha. Ao invés de verdade dizer, isto não é a minha escolha, ponto. Quanto? Quanto você tem usado do estou na pergunta, ao invés de dizer, isto não é a minha escolha? Quanto você de verdade pode usar das perguntas como ferramenta de expansão de consciência para trazer maior clareza de tudo o que você já sabe, das possibilidades que estão aí para você, dispostas para que você apenas escolha uma ou mais das diversas possibilidades infinitas de escolha que o universo nos presenteia. Faz sentido? Com relação aos julgamentos, os julgamentos nessa realidade, eles são vistos como tão vitais, valiosos e reais, que as pessoas buscam a qualquer custo rejeitá-los. Sabemos, por essas ferramentas de expansão de consciência de Axis, que devemos receber a tudo, inclusive os julgamentos, já que tudo é energia, inclusive os julgamentos. Não importa se eles são julgamentos positivos ou chamados elogios, ou aqueles negativos, chamados de críticas. Todo e qualquer julgamento é apenas energia e é a mentira que as pessoas contam para validar o certo dos seus pontos de vista. Não é real para quem os recebe, apenas para quem julga. Então, quando você tem essa ferramenta do interessante ponto de vista e você de verdade está consciente, presente, incluindo tudo sem nada julgar, você deve estar com a clareza de usar essa ferramenta para empoderar você, para trazer a permissão de você ter o ponto de vista que escolher ter e ter a permissão de que qualquer outra pessoa tem também a liberdade de ter qualquer interessante ponto de vista que escolha ter. Faz sentido? Agora, quando você usa essa ferramenta na luta, na reação, interessante seu ponto de vista. De verdade, você não está recebendo. Você está rejeitando qualquer tipo de ponto de vista que chegue a você. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda. Para estarmos num espaço de verdade e permissão total, devemos estar dispostos a receber tudo, sem nenhum ponto de vista. Por mais absurdo e interessante ponto de vista que o ponto de vista de alguém pareça ser, interessante ponto de vista é o seu ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista com relação a isso. Te permite se manter na liberdade e na facilidade de poder ser quem você é, com os seus interessantes pontos de vista, e estar na permissão de toda e qualquer outra pessoa sobre os pontos de vista interessantes
que toda e qualquer outra pessoa possui. O que poderia mais criar? Ou, como pergunta que podemos fazer para trazer mais clareza, verdade, um ser infinito escolheria usar de ferramentas de expansão de consciência contra si mesmo? Sim ou não? Exatamente, Adriana. Vulnerabilidade total. Nós não somos ensinados a isso. Verdade? Não. Ana, bem-vinda. Adriana, bem-vinda. Boa noite. Nós não aprendemos isso nessa realidade, Adriana, de forma alguma. Nós aprendemos a validar o certo indefinidamente dos nossos pontos de vista, já que para essa realidade é extremamente horrível e não aceitável estar errado. Então, custe o que custar, as pessoas vão para a luta, percebem? Para provarem o certo dos seus pontos de vista. E, por consequência, o errado do ponto de vista de todas as outras pessoas. Quando nós recebemos essas ferramentas de expansão de consciência a partir de cursos de Access Consciousness, nós entramos num novo espaço. Num espaço de permissão, de leveza, de vulnerabilidade, de liberdade, de permitir que todos possam ser quem escolham ser. Que todos possam ter o ponto de vista que escolherem ter. E nós nos permitirmos ser totalmente, na vulnerabilidade, o que somos. Quanto que vocês podem usufruir, criar, gerar e instituir de infinitas possibilidades na realidade de vocês a partir dessa permissão de soltar esse controle que nessa realidade a grande parte das pessoas possui sobre a própria realidade e sobre a realidade de outras pessoas, verdade? Quanto que você reconhece que você ama pensar controlar a realidade de outras pessoas? Verdade? Temos controle sobre qualquer coisa ou sobre qualquer um? Não temos controle sobre nada. Não temos controle sobre qualquer situação. O que funciona para criarmos uma realidade além dessa realidade é de verdade soltarmos essa necessidade de mantermos esse controle do qual não temos de verdade. Deixarmos essa ordem, essa necessidade de definições e conclusões, para acessarmos o caos das possibilidades que de verdade cria algo diferente. O caos cria. Essa energia generativa que traz todas as possibilidades fora da ordem que essa realidade de inteligência artificial insiste em nos dizer que funciona. Não funciona. Com toda certeza, vocês já passaram por ao menos uma situação na vida de vocês assim. Se planejarem num determinado dia para fazerem 10 coisas diferentes ao longo do dia, por exemplo. E aí você, na sua ordem, você diz, bem, para ser mais fácil para mim, vou escolher fazer a atividade A em primeiro lugar, a B em segundo lugar, a C em terceiro lugar, a D em quarto lugar e assim por diante. Verdade? Quantas vezes você definiu e concluiu que isso seria o melhor para você? No controle que você ama odiar e de verdade o caos se instalou. E você acabou fazendo tudo do contrário. E ainda se julgou de errada, de errado.
Eu não fiz nada certo, tudo aquilo que eu havia programado deu errado. Verdade que deu errado? Ou você simplesmente acessou o caos das possibilidades para fazer tudo aquilo que você se propôs fazer, da forma como se apresentou a você a cada instante, sem ordem, sem controle, apenas pelo caos das possibilidades? O que funciona mais? E verdade, no final desse dia de caos que você julgava ser errado, você fez todas as 10 atividades que você havia proposto para você. Geralmente de uma forma muito mais fácil, leve e divertida do que a partir daquele planejamento pela ordem, pelo controle, que você havia definido e concluído que seria o melhor. Verdade, pessoal? Sim ou não? Já passaram por situações assim? Como soltar as opiniões do outro quando ele tem criado cenas desagradáveis sem querer entender que é o criador. Mas quando o calo aperta, quer que você resolva. Vamos lá, Ana. Deixa eu perceber o que você quer dizer. Como soltar as opiniões? Opiniões são os interessantes pontos de vista das pessoas, certo? Como soltar as opiniões de outras pessoas que criam algo sem querer entender, que de verdade criam o que criam? Interessante ponto de vista é o seu ponto de vista que você não é o criador de tudo e qualquer coisa na sua realidade. Interessante ponto de vista é o seu ponto de vista que toda e qualquer outra pessoa ou situação é o verdadeiro culpado ou culpada por tudo o que ocorre na sua vida. Ou faça perguntas. Verdade que você não é o criador de tudo e qualquer coisa presente na sua realidade? Sim ou não? E pergunte isto para esta pessoa. Verdade que você não é o único criador de tudo e qualquer situação, boa, má, certa ou errada, que se apresenta na sua realidade? Sim ou não? Responde rápido, sim ou não? Verdade que você não é o único responsável? Sempre somos os únicos responsáveis por tudo que se apresenta na nossa realidade. De bom, de mal e de feio. Tudo que se cria, tudo que se mostra na nossa realidade. Há apenas um criador para tudo isso. Nós mesmos. Verdade? Muitas vezes quando nós passamos essas ferramentas às pessoas por primeira vez, muitas pessoas não gostam. Claro, porque essas ferramentas fazem o quê? Empoderam você a saber que você sabe. Empoderam você a sair daquele lugarzinho de vítima, de coitadinho de mim, de buscar culpados e responsáveis por todas as merdas que você cria na tua vida. Sim, pelas merdas, porque geralmente nós culpamos e encontramos responsáveis para as merdas que criamos. Claro, afinal de contas, aquilo que é de bom e maravilhoso que nós criamos, gostamos de receber os louros disso, verdade? Aí não culpamos a ninguém. Não vamos dizer que aquilo de mais incrível que criamos na nossa vida foi culpa de minha mãe e de meu pai. Não, você vai culpar a sua mamãe e o seu papai, os professores, os mais velhos, ou seja lá quem você escolha culpar na sua vida, pelas merdas que aconteçam na sua realidade. Não pelo que de bom você cria. Pelo que de bom você cria, você vai dizer que foi você, porque você é incrível. Mas as merdas não fui eu que criei. Não. Só aquilo que é bom. Verdade? Só aquilo que é bom. Só aquilo que é bom. Aquilo que é ruim não fui eu. É um espelhamento, Norma. É um espelhamento.
né? Gratidão, Dulce. Não é verdade? As pessoas têm esse costume e isso diz respeito a essa realidade. Por isso que essas ferramentas de Access são tão incríveis e de verdade mudam a realidade de todas as pessoas que as usam. Se você não usar, por outro lado, também sua vida não vai mudar. Mas se você usar dessas ferramentas a seu favor, como já falamos aqui, e não contra você, você vai de verdade criar uma realidade além dessa realidade, como jamais viu antes. Boa, Adriana. Não culpo nem o Covid. É isso mesmo, não tem que culpar ninguém, nada. Nem o vírus, nem coisa nenhuma. Não. Somos nós. Tudo diz respeito a nós. Né? Nossos pontos de vista criam nossa realidade. Por quê? Porque é o ponto de vista do observador que altera o fenômeno. Certo? Isso é resultado de um experimento que eu já citei em outras lives, um experimento de física quântica que se chama experimento da dupla fenda. E se alguma de vocês ainda não assistiu, busque na internet, é incrível. Experimento da dupla fenda. O resultado desse experimento mostra exatamente isso, que o olhar do observador altera o fenômeno que aparece. Por isso que dizemos que nossas escolhas criam nossa realidade, que os pontos de vista que temos criam a nossa realidade e tão somente a nossa realidade. A minha realidade é só minha. É a forma como eu a vejo. Percebem? A realidade da Adriana é infinitamente diferente de todas nós aqui. Assim como a da Norma, assim como a da Dulce, assim como a de qualquer uma de vocês, qualquer um de vocês que está aqui assistindo e de qualquer outro que virá assistir a gravação. Por isso, nossos pontos de vista criam nossa realidade. Trabalho com turismo, mas graças às ferramentas do Access e ao meu ser. Não entendi muito bem, Adriana. Trabalho com turismo, mas graças às ferramentas do Access e ao meu ser. Gratidão? Sim, gratidão sempre faz com que recebemos a tudo. E somos colegas de profissão, Adriana. Eu tenho formação em turismo também. Sou turismóloga de formação, lá quase em outra vida. Me formei lá em 2000 e tralalá. E devemos agregar tudo, certo? Access e consciência para Access inclui tudo e nada julga. Então todos os saberes, todos os conhecimentos são sempre válidos e nunca devem ser excluídos, né? Sim, lá atrás trabalhei muito pouco com essa área. Enfim, em companhia aérea, na antiga TAM, que hoje é Latam, em agência de viagem, em hotel. Fiz especialização no Grande Hotel Senac e foi lá, em Águas de São Pedro, lá na década de 2000, que eu conheci essas ferramentas todas. E veio todas essas possibilidades na minha vida, nesses 16 anos aí de terapias complementares, alternativas, holísticas, integrativas, quânticas, seja lá como vocês quiserem chamar. Que é incrível, né? Mas não devemos nunca excluir possibilidades, né? E se dizemos que temos escolhas a cada instante, podemos ser tudo a cada instante. Tudo. Né? Podemos ser aquela pessoa que se formou na área X, que trabalha com outra área, que também estuda outras áreas e que agrega tudo isso para ser contribuição para a própria realidade e para a realidade de outras pessoas. Querida, boa noite! Seja bem-vinda aqui! Gratidão, Ana! Gratidão!
Então, pessoal, vocês podem contribuir comigo colocando o horário que nós temos aí, porque eu não consigo ver o horário pelo meu celular, que está com o Insta ligado, só para eu saber que horas temos e se essa live já vai fechar. Só para não fechar na cara de vocês. Por favor, alguém, se puder colocar o horário aqui para nós. Gratidão. Só para eu ter noção do horário que nós temos, embora eu não tenha gravado que horário que eu comecei, mas tudo bem. Como pode melhorar? Gratidão, Adriana. 8:55. Maravilha, Cida. Gratidão, pessoal. 8:55, então eu acho que eu comecei uns 10 minutinhos depois da hora cheia. Então temos mais uns minutinhos. Ficou claro para vocês o quanto que faz diferença na nossa realidade utilizarmos das ferramentas a favor de nós ou contra nós? E o que significa usarmos das ferramentas contra nós? E quanto de verdade, muitas vezes, nos colocamos dentro de tudo que essa realidade de inteligência artificial nos impõe, para de verdade comprarmos todo e qualquer julgamento como real e limitarmos as possibilidades de escolha na nossa realidade? Sim. Repitam esse mantra comigo. A partir de hoje, não mais culparei ou responsabilizarei qualquer outra pessoa pelas escolhas que são somente minhas. Tudo que não permita a vocês serem, saberem, perceberem, receberem e reconhecerem que vocês são os únicos criadores de tudo e qualquer coisa em suas realidades, destruam e descriem isso agora. Pessoal, se vocês ainda não estão seguindo, inscritos lá no canal do YouTube, me sigam lá. Canal no YouTube, Roberta De Angelis. Sigam lá, se inscrevam. Aliás, seguirem aqui no Insta. Se inscrevam lá. Estamos rumo a 1000 pessoas, o que mais é possível, para que eu possa fazer lives. Possa ser liberada pelo YouTube a fazer lives por lá. Então, se puderem ser essa contribuição, convidarem pessoas para se inscreverem lá. Todas essas lives que fazemos às quintas, sempre eu subo para lá, para quem quiser assistir a gravação, para quem assistiu do meio para o final, para quem quiser assistir de novo. Todas as lives desde o início dessas lives de quinta estão lá gravadas para vocês. Outros vídeos variados sobre ferramentas de expansão de consciência de Access, vídeos a respeito de outras ferramentas integrativas, como mesa quântica estelar, reiki, florais, enfim, todas essas outras ferramentas com as quais eu também trabalho. Se inscrevam lá. Se vocês perceberem que esses vídeos possam ser contribuição para expandir a realidade de vocês para algo mais, sejam todos bem-vindos sempre. Nossa próxima live será a próxima quinta-feira, aqui pelo Insta, às 20 horas. Eu espero que às 20 horas cravadinho. Hoje entramos atrasado por conta do trânsito, que eu saí de curso de fundamento e, enfim, cheguei atrasado em casa. Mas tá valendo. Como pode melhorar? O que mais é possível? Se escolherem, para quem não tem classe de barras de Access, teremos curso de barras de Access próxima semana, dia 22, presencial em Campinas, dia de domingo. Teremos no dia 21, sábado, curso de facelift energético de Access, presencial em Campinas também. E depois teremos mais pro começo de dezembro, dia 6 de dezembro, domingo, curso de Reiki tradicional Usui, níveis 1 e 2, presencial aqui em Campinas.
E nos dias 12 e 13, online via Zoom, curso de mesa quântica estelar. Cursos incríveis para você expandir a contribuição que você pode ser para o mundo, para a tua vida, para a vida de outras pessoas. Percebam se expande para vocês. Perguntem. E utilizem da pergunta a favor de vocês e não contra. E escolham por aquilo que mais vibrar o corpo de vocês. Gratidão por cada um ser quem é, por aqueles que estiveram aqui do começo ao fim, pelos que entraram no meio e ficaram até o final, pelos que entraram e saíram, pelos que nem entraram e vão assistir depois. Gratidão a todos vocês, sempre. Nos vemos, quem sabe pessoalmente um dia, em alguma classe. Sejam todos bem-vindos. Gratidão. Adriana, qualquer pergunta que você tiver sobre mesa quântica estelar, me envia no privado, no direct, e te respondo com todo cuidado. Só para não cair aqui o tempo da live, tá bem? Seja bem-vinda ao curso de mesa quântica estelar se te expandiu. Te passo mais informações no direct. Gratidão, pessoal. Grande noite para todos nós. Um beijo.